Muito boa noite a todos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao Biblifique. Eu sou Norberto Classen, um dos professores aqui do Biblifique, você é muito bem-vindo. O nosso outro professor, Alexandre, hoje está ausente e depois ele que se justifique diante de todos aí. Na verdade, ele está celebrando um casamento. Nosso assunto hoje está baseado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. E na verdade, o título é sugestivo dentro daquilo que queremos conversar aqui. Se você estiver vendo aí, você vai ver no lado direito, a nova versão internacional dá um título muito interessante para o capítulo 14 de Romano, os fracos e os fortes. E é sobre isso, na verdade, que nós queremos conversar hoje, sobre aqueles que são fortes na fé e, na verdade, como se tornar forte na fé. Numa abordagem muito diferente daquilo que normalmente ouvimos falar sobre fé. Paulo aborda um pouco diferente aqui e, na verdade, fé não é tanto aqui, pelo menos nesse capítulo, não é tanto a certeza daquilo que nós esperamos, não é certeza nas promessas, não é um pouco diferente do conceito que nós já estudamos, baseado na carta aos Hebreus. Fé aqui é um estilo de vida, uma cultura cristã muito bem desenvolvida e, na verdade, baseado na maturidade da vida cristã. Eu quero ler alguns versículos de início e colocar algumas questões aqui. Então, vamos lá. Romanos capítulo 14, versículo 1. Romanos capítulo 14, versículo 1. Nos diz assim: acolhei ao que é débil na fé, ou aceitem o que é fraco na fé. Porém, não para discutir opiniões, ou não para discutir assuntos controvertidos. Um crê que tudo pode comer, mas o débil, o fraco, come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida na sua própria mente. Ou, conforme a NVI nos diz, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Até aqui por enquanto. Quero colocar aqui, na verdade, expor a problemática que nós encontramos nesse texto aqui. A questão toda, assim como um paralelo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, se você quiser anotar, 1 Coríntios capítulo 8 nos traz também um paralelo semelhante a esse. A questão é o que comer e o que não comer. Nas cidades antigas, especialmente Roma e Corinto, como é o caso aqui, havia, evidentemente, muitos templos pagãos e cultos pagãos. E nesses cultos eram oferecidos sacrifícios de animais. E normalmente a exigência que os sacerdotes ou esses templos ou essas divindades faziam eram de muito bons animais. Então, o que acontecia? Na verdade, os templos e os ídolos, eles queriam o sangue dos animais e não propriamente a carne. Então, a carne sobrava. Então, o sujeito trazia lá um boi, um carneiro, qualquer coisa, qualquer animal. E a carne ficava. O que se fazia, então? Evidentemente que não ia jogar fora. Havia, então, comerciantes que vendiam essas carnes em mercados situados próximos aos templos pagãos. O que acontecia, então? Os cristãos, alguns cristãos, eu vou citar alguns nomes aqui para a gente fazer uma brincadeira aqui. Vamos imaginar que a Cristina Trindade, e ela fosse uma cristã assim muito bem resolvida, madura, e frequentasse um desses mercados e fosse lá e pedisse um pedaço de carne, a picanha pode ser, ou a alcatra, seja lá o que for, para fazer um belo barbecue, um belo churrasco com o seu marido, familiares, amigos, etc. Muito bem, quem está passando naquele momento é o Rafael Machado Xavier.
que, por sua vez, é bastante legalista. E ele conhece a Cristina, porque ambos são cristãos. Já se cruzaram, talvez, nos mesmos cultos. E o Rafael fica escandalizado pelo fato da Cristina estar comprando carne num comerciante que sabidamente vende carne sacrificada aos ídolos. Porque o Rafael, que é extremamente legalista, extremamente religioso, crê que a carne, uma vez sacrificada aos ídolos, também fica endemoniada. E quem consome esta carne também pode ficar endemoniado. Ou seja, a influência dos ídolos passa pelo consumo de alimentos. A Cristina, por sua vez, é bastante liberal e diz, não, isso aí, assim como Jesus ensinou, que todos os alimentos são purificados com ações de graças e fim de conversa. E aí chega a Cíntia, que na verdade é descendente do judaísmo. Cíntia, é só brincadeiras, tá bem? Fique bem tranquila, só uma hipótese aqui. Não se ofendam, por favor. Mas a Cíntia vem do judaísmo para o cristianismo. E ela ainda está obedecendo regras antigas. E ela, na verdade, aborda os dois no mesmo mercado, que já estão tendo uma treta ali, já estão tendo um entreveiro, e diz, ei, sequer vocês podiam comprar carne hoje, porque é um dia santo, é dia de jejum. E os dois, Cristina e Rafael, se viram para Cíntia e dizem, que bobagem é essa? Na verdade, você está pecando em guardar esses dias santos. Eles não existem. Isso é pecado. Isso vai contra a liberdade cristã. Isso é uma afronta ao amor cristão. Então, nós temos essa problemática instalada nos cristãos em Roma. Alguns se sentiam absolutamente livres para consumir todo e qualquer alimento. Alguns se sentiam extremamente constrangidos e não queriam saber de nada disso, achando que, de algum modo, esta carne estaria infeccionada, né, contaminada pelos ídolos, e ainda havia aqueles que não comiam carne de jeito nenhum, e os outros dois ainda achavam que guardar os dias que os judeus guardavam, as festas, era pecado. Então, na verdade, cada um julgava de uma forma, julgava. Esta é a palavra-chave. Alguns falariam que esta é a chave hermenêutica, para nós entendermos esse fato aqui. É julgar. Cada um se julgava certo. E, na verdade, Paulo está expondo a situação, né, que eu hipoteticamente coloquei aqui, mas ela tem o fundo de verdade no texto, e diz o seguinte, e a grande pergunta que nós devemos nos fazer, quem está certo? Será que a Cristina, em usufruir totalmente da liberdade cristã, em sequer perguntar de onde vem a carne, consumi-la assim, sem mais, sem menos? Certo? Não tem nenhum teste, nada de uma pergunta, ei, de onde vem essa carne? Para que ídolo isso foi consagrado? Nada disso. E o Rafael, hipoteticamente, aqui julga e discute e não deseja que este alimento seja consumido, que esta carne seja consumida, porque ele não tem liberdade suficiente para consumi-la e não quer que os outros também tenham. Então, na verdade, nós estamos aqui diante de situações e diante de grupos dos quais já tratamos em aulas anteriores, ou seja, os legalistas, aqueles que acham que podem, pela obediência da lei, se sair bem e pela obediência a certos ritos, agradar a Deus de alguma forma. O que não é o caso. O que nós temos aqui não é o caso. E aí, voltando ao texto, nós temos uma afirmação de Paulo aqui, e ela vai se repetir mais tarde. Cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. A partir do versículo 6, nós lemos assim, quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Aqui ele está se referindo aos feriados ou às festas judaicas que aquele outro poderia achar pecado. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morremos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Aqui parece que Paulo está querendo voltar ao assunto que ele tratou lá atrás, no capítulo 5 a 8.
para ser senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos diante do tribunal ou perante o tribunal de Cristo. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Ou adiante aqui, depois nós fazemos uma abordagem de texto a texto. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Nenhuma coisa é de si mesmo impura. Isso aqui é muito importante. Salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Olhe só o que ele diz. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, envergonhado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação, de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com o teu irmão venha tropeçar ou se ofender a se enfraquecer. A fé que tens, preste atenção aqui, por gentileza, amados. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado, muito feliz, é aquele que não se condena naquilo que aprova. Vou repetir. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não faz, ou o que faz, não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Como eu disse, Paulo, na verdade, aqui ele está tratando de fé de uma forma diferente. E o que ele quer nos ensinar é o seguinte: façamos o que nós precisamos ter é uma firme convicção. A fé aqui é uma firme convicção, uma certeza de que aquilo que nós estamos fazendo está, de fato, agradando a Deus. Não é? Paulo, no versículo último que nós lemos, diz o seguinte, quer nos dizer o seguinte: tudo que não vem de uma firme convicção do que é certo e errado, e eu vou explicar isso, é pecado. Ou seja, a questão não é comer carne ou não comer carne ou guardar os dias sagrados. A questão é com que convicção, com que certeza que se faz isso, com que mentalidade que se faz isso. Gente, eu já vi cada coisa, cada exemplo a respeito disso, mundo afora. Eu lembro da conferência do Willi que eu participei lá em Nairobi, no Quênia. A Cristina estava lá também, tive o privilégio de estar lá. E como a conferência era bem longa, eram 15 dias internados, gente, com gente de todo mundo, 30 e poucos países lá, ou 20, enfim, quase 30 nações. E aí na programação constava uma noite cultural. Cada representante de diversos países deveria apresentar algo característico do seu país. E eu lembro do pessoal da Tanzânia. E era um pastor assim mais cheinho, um pouquinho. Ele e uma outra moça que eram de lá também. Gente, eles começaram a dançar as coisas típicas da Tanzânia. Tudo crente, tudo pastor, reverendo, bispo, doutor em divindade, não sei mais o quê. Altíssimos cargos na igreja. Olha, aquilo... se você estivesse lá, você se escandalizaria. Você acharia que estaria no carnaval carioca, vendo as passistas dançando na avenida. Não tem o que tirar nem pôr, igualzinho. E aí depois veio a pastora Airin, da Nigéria, e o doutor Alvan von Stieg, um grande amigo, ele é do Willi também, ele estava do meu lado e me falou assim, look at this, olhe para isto. E disse, não se escandalize. Gente, piorou,
pastora, com aquelas roupas típicas da África, e piorou demais da conta. Demais da conta. Ainda puseram uma música, um batuque, parecido com o do Olodum aqui. Meu Deus do céu, crente fazendo isso. E, na verdade, nós nos escandalizamos. Eu não, porque eu já era um pouco mais pentecostal, já gostava dessa liberdade, porque nós não observamos o que o mundo faz à nossa volta. E aquilo lá foi chocante. Para muita gente, eu creio que foi chocante. Por quê? Crente, e especialmente brasileiro, dificilmente não frequentou baile, pelo menos na sua adolescência, na sua juventude. Aqueles bailinhos aquele sarau. Qualquer rapaz crente jogou sinuca. Põe uma mesa de sinuca num salão de igreja e põe os caras para jogar. Pergunte para eles onde que aprenderam isso. Aprenderam nos botecos, nos bares. E por que se escandalizam agora? Né? E ficam, quando tem um retiro, eu já presenciei isso, né? Em retiros e encontros assim, tá lá um monte de gente, a mesa de sinuca, e parece que os mais santos não querem mexer naquilo porque acham que é pecado, mas antes fazia. Olhe como nós nos prendemos a determinados preceitos, a determinados usos e costumes. Eu tive uma experiência na Espanha que foi, assim, emblemática para mim. Eu estava viajando com outro pastor, participamos de uma... Essa, por favor, não se escandalize, mas é verdade. Aliás, não se escandalize com o que nós estamos tratando aqui. Na verdade, isso é libertador. Eu e você precisamos aprender a viver segundo as nossas convicções. Eu não sei se eu já contei a história ou não, mas vou repetir. Estamos lá participando de um culto da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus de uso e costume, gente. Tudo lá. Pastor, tudo de terno e gravata, mulher, tudo de saião, e cabelos e pelos por depilar. Tudo lá. Usos e costumes na Alemanha. Na Alemanha não, na Espanha. Culto de batismo. Culto começava 11h30 da manhã. Foi terminar lá pelas 3, vamos almoçar. Uma mesa com vários pastores. Na minha frente sentaram 2 pastores da Assembleia de Deus, aqueles assembleianos mesmo, e para completar ainda eram ciganos, né? Espanhóis ciganos. Tem bastante cigano em Madrid, na Espanha. Muito bem. Eu, diante de crentes da Assembleia de Deus, não ousaria jamais, nem que eu quisesse, pedir vinho ou qualquer coisa assim. Pedir água. E aí todo mundo fez seu pedido, de repente o garçom trouxe. Só eu e o pastor brasileiro com água. Os outros todos tomando vinho. Os pastores da Assembleia de Ciganos na minha frente com uma taça de meio litro de chopp, de cerveja, na maior, sem ninguém questionar, sem ninguém olhar torto. Olharam torto para mim que estava tomando água. Tipo assim, qual que é a tua, cara? Vem para a Espanha, vem no meu país e não vai tomar esse vinho delicioso que tem aqui. Então, se formos para a Alemanha, né, a cultura permite que se consuma bebida alcoólica, inclusive para cristãos. Se for para a África, de jeito nenhum, nem pensar numa coisa dessa, porque a bebida alcoólica tem uma conotação e uma ligação muito forte com feitiçaria, com as práticas pagãs de feitiçaria que a maioria dos cristãos fazia ou praticava antes de se tornar, então, cristão, de chegar ao cristianismo. Agora, o espanhol, o europeu, o brasileiro, que dançava feito doido nas festas de sarau, chega na igreja, fica parado que nem um poste. E os africanos, que odeiam bebida alcoólica, não podem, com isso, dançam a toda. Nessa mesma conferência, eu fui... aliás, todos nós fomos designados para diversas igrejas num belo domingo. Íamos pregar e testemunhar, etc. A mim coube lá dar um pequeno testemunho. Então, pensa, brasileiro, falando inglês com tradução simultânea para o Swahili, que é o dialeto, a língua natal lá do Quênia. Cara, pensa na confusão. Meu sotaque em inglês é mais germânico do que brasileiro. Né? Então, os caras se bateram um pouquinho, eu estava me batendo também. Mas chegamos na igreja, eu, o John Lynn, que já é falecido, e o Antônio do Paraguai. Eles iam pregar. Ele tinha um inglês mais fluente. Chegamos lá, o culto começou 10 e pouco, com aquele louvor assim, xoxo.
Xoxo, um vocal bonito, né? Africanos cantam muito bem, são sensacionais para isso. Tinha um teclado lá acompanhando, mais um fazendo a percussão, e folhas distribuídas. Em Jesus nós cremos, ele ressuscitou porque Jesus vive, aquelas músicas assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu vim aqui para participar de um culto africano, o que vai ser isso aqui? Né? Pensando no formalismo brasileiro, que é meia hora de louvor, não é? Porque é meia hora de louvor. 3 músicas rápidas e 3 lentas, para entrar na presença de Deus. E aí tem lá avisos, oferta, não sei mais o que, mensagem, termina o culto. Eu pensava, cara, vai ser a mesma coisa. Depois de meia hora, 40 minutos daquele louvor lá, todo mundo guardou as folhas, e eu vi que no palco o pessoal da música começou a se agitar. E o cara da percussão, que fazia isso no teclado, também se agitou. Gente, foram mais pelo menos 2 horas de louvor, mas aí africano, no meio de uma favela, gente miserável, pobre, mas que para o culto se vestiam muito bem, frequentavam uma igreja que foi construída por missionários. E, gente, eu vibrei com aquilo. O único branco, eu e o cara de Singapura, os únicos brancos ali, e aqueles irmãos africanos dançando com todas as suas forças. Mas vibravam, pulavam, faziam fila, andavam por todo lado. Momento de oferta, os caras vêm dançando. Eles não fazem aquele formalismo que nós temos aqui. Eles são doidos diante de Deus. Onde que eles aprenderam isso? Não foi na igreja, foi na sua cultura, foi no seu passado. Ali eles aprenderam e não se desfizeram disso. Antes eles dançavam para ídolos pagãos, para os feiticeiros, para quem quer que seja. Quando se convertem, assumiram o senhorio de Cristo nas suas vidas e, a partir de agora, louvam ao Deus a quem eles servem, a quem eles adoram. E nós, cristãos ocidentais, nos escandalizamos com isso. Eu e você não temos ideia do que é a África. Eu estou mencionando isso para nós termos um choque de realidade diante de nós. Na verdade, o cristianismo ele assumiu um formalismo que não lhe é peculiar. Eu tenho certeza que se Paulo, Pedro e os demais apóstolos frequentassem os nossos cultos, eles teriam vergonha. Tenho certeza disso. Eles pensariam, é assim que vocês cultuam ao Deus que salvou? É assim que vocês fazem? Toda essa coisa bonitinha, toda essa superprodução cheia de luzes, com instrumentos assim? O africano não tem instrumento, ele tem percussão, só tambores. Eu estive na Angola também, e aí tinha num culto lá, eu vi um grupo se apresentando, eles tinham lá os atabaques e batuques, igual os que o Olodum toca aqui no Brasil. Igualzinho, gente. Inclusive o mesmo ritmo. Eu não sei se você sabe, mas o Olodum é originário da Nigéria. Não é? Eu sempre esqueço o nome da tribo lá, de onde é originário. Mas Angola e Moçambique também usam esses mesmos instrumentos. Eles também, antigamente, esses tambores invocavam os demônios. Agora louvam a Deus. E aí eles estavam se apresentando e todo o povo da igreja sentado. Mas eles, de repente, lá não tinha ninguém parado. Eles dançam com a mão. Eles se mexem para todo lado, gente. Impressionante, impressionante. E nós, com o nosso formalismo, com a nossa religiosidade, com o nosso legalismo, nos escandalizamos. Eu estou mencionando aqui danças, estou mencionando bebida, seja lá o que for, porque são exemplos típicos de como eu e você julgamos os nossos irmãos. E, na verdade, nós atribuímos a nós mesmos, muitas vezes, uma santidade que não tem nada a ver com a nossa realidade. Nós achando que o nosso bom comportamento, a nossa santidade, entre aspas, aperfeiçoada, sem que as pessoas se escandalizem, vai, de alguma forma, agradar mais a Deus ou não. De jeito nenhum. Esses dias eu escutei um pastor falando e perguntando o seguinte, por que nós oramos de olhos fechados? E eu fiquei curioso com a pergunta dele. Ele não respondeu, ele foi falando. Por que nós oramos de olhos fechados? A Bíblia nunca fala de olhos fechados. Aliás, se pegarmos Salmo 122, eleva os meus olhos para os montes. Né? E olha para os montes e diz, não é lá que vem o meu socorro. E leva mais aos olhos. Vem dos céus o meu socorro.
E por que nós fechamos os olhos? Aí eu fui esses dias aí, googlei a pergunta, e muitos dizem que é para concentração e tal, para melhorar o... Ok, tudo certo, para meditar diante de Deus. Mas se nós estamos no secreto só, eu e Deus, você e Deus, você não precisa fechar os olhos, precisa? Na verdade, esse pastor deu uma resposta que eu não encontrei se é verdadeira ou não, mas faz sentido. Isso vem da época medieval, em que os súditos, quando se apresentavam diante do seu senhorio, eles abaixavam a cabeça e fechavam os olhos e faziam assim com a mão. Assim com a mão. Eu aprendi a orar assim. Handfalten, junte as mãos, feche seus olhos e baixe a cabeça para orar. Essa é uma reverência que os súditos faziam aos senhores feudais. E isso entrou de alguma forma na igreja. E aí, de repente, você vê, eu como bem bom menonita, né, que sempre orava com as mãos fechadas, de repente vou no meio pentecostal, onde levanta as mãos para orar. Gente, para mim foi um esforço enorme quebrar essa barreira. Quebrar essa barreira. É disso que Paulo está falando nesse texto. Ele está dizendo o seguinte: se a Cristina, se a Cíntia e o Rafael têm plena convicção daquilo que eles estão fazendo, se eles estão certos e que aquilo não desagrada a Deus, eles então devem continuar assim. Eu quero mostrar uma tela aqui que vai nos ensinar a respeito disso. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Eu quero mostrar sobre a mente de Cristo. Romanos capítulo 5 nos mostra 3 gerações e diz o seguinte: de Adão até Moisés, a morte reinou. Depois veio uma outra geração que vem de Moisés até Jesus e o Novo Testamento. E que nós temos então, com relação à lei da mente que nós tratamos em aulas anteriores? A lei da consciência, o que é certo e errado, e a lei do pecado, que habitavam nas pessoas antes da lei. Ou seja, a consciência do que é certo e a lei do pecado, que é a própria natureza pecaminosa, que fazia com que pessoas naturalmente que viviam naquela época, de Adão até Moisés, errassem nas suas atitudes e pecassem. Aliás, nem sabia que era pecado, porque não havia ainda a lei de Deus que veio na geração que vai de Moisés até Jesus. A lei da mente continua, permanece no homem, ou seja, ele tem consciência do que é certo e errado, tem consciência da presença da natureza pecaminosa na sua vida, e aí Paulo, no capítulo 7, faz um desabafo. Ó, aquilo que eu quero, eu não consigo, o que eu não quero, isso eu faço. E ainda, para complicar, veio a lei de Deus, que então ressaltou a minha transgressão, ou seja, tornou ainda mais grave. E aí nós temos uma geração que vem depois de Jesus, que é a nossa. Nós ainda temos a consciência do que é certo e errado, ainda existe a natureza pecaminosa em nós, e a lei de Deus ainda prevalece. Mas com uma diferença. A lei do pecado agora foi abolida por Jesus Cristo. Eu e você fomos justificados diante de Deus e não existe mais condenação para aquilo que nós fazemos. Não existe mais condenação. Não iremos ao inferno, não seremos condenados para a morte eterna pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. E a lei de Deus, ela se tornou, na verdade, um princípio de vida. Né? Vamos chamar assim, sem entrar nos meandros teológicos da questão. Se tornou o princípio de vida, ou seja, um estilo de vida, uma forma de vida. Como se estabelece isso? Pela lei do Espírito, pela lei do discernimento. A palavra julgar, que aparece ali em Romanos capítulo 14, que nós lemos em poucos versículos, aparece 4 vezes, ela faz parte de uma família, um conjunto de vocábulos que transcreve ou que dão a entender a mesma coisa, entre discernir, entre julgar e comparar. É a mesma coisa. Então, eu e você não temos o direito de julgar ninguém. Nós devemos julgar a nós mesmos pela lei do Espírito se nós estamos certos ou não. E esta lei do Espírito, ela, na verdade, nos leva de volta à primeira geração, que discerne o que é certo e o que é errado. Ou seja, o princípio que Paulo está estabelecendo em Romanos capítulo 14. Eu preciso conhecer pelo Espírito Santo de Deus que habita na minha vida o que é certo e errado.
Eu não preciso de uma lei para determinar se isso está certo ou não. O Espírito de Deus, que o próprio Deus me deu, a essência de vida do próprio Deus, vai me permitir escolher, discernir o que é certo e errado. Essa tela eu posto depois no grupo. Permita-me compartilhar outro texto com você, que nós temos em 1 Coríntios capítulo 2, onde Paulo escreve sobre isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, diz assim, ele na verdade está expondo a sabedoria que os gregos buscavam e os sinais poderosos que os judeus buscavam. E ele diz, não é nenhuma coisa nem outra, é Cristo. Entretanto, diz ele no versículo 6, expomos sabedoria entre os experimentados, entre os maduros, como eu e você. Glória a Deus, aleluia. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, é uma citação de Isaías, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou esse mistério da sabedoria, esse conhecimento, essa capacidade de julgar, de conhecer a vontade de Deus pelo próprio Espírito de Deus, não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, examina, até mesmo as profundezas de Deus. Gente, pense que o Espírito Santo que habita em nós é o mesmo Espírito que ronda, que conhece a vontade plena, total, absoluta, verdadeira do nosso Deus. Esse Espírito habita em nós. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Se você ouvir algum crente dizer, eu conheço Deus, ele está mentindo. Porque o único que conhece Deus é o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Agora, preste atenção aqui, que é o ponto onde eu quero chegar. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele, por ninguém, é julgado. Porque quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu e você temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós pensamos como Cristo. Nós pensamos como Deus. Temos a capacidade de discernir, de julgar, de comparar o que é certo e errado. Gente, eu não sei quanto a você, mas isso é libertador. Se você tem convicção de que não deve tomar nunca bebida alcoólica, siga esta convicção. Se você tem convicção de que no fim de semana você pode tomar uma taça de vinho, siga esta convicção. Mas, pelo amor de Deus, não julgue os outros. Não ache pecado na vida dos outros. Siga a sua própria convicção. Agora, vamos pegar esse exemplo da taça de vinho. Se alguém se escandalizar, aquele que você convida para a picanha que você comprou naquele açougue, se alguém te escandalizar, né, se a pessoa disser, ó, não consumo bebida alcoólica, não tome. Não tome, porque você vai escandalizar. Esse é o problema, gente. Então, nós temos a liberdade dada pelo Espírito de Deus de fortalecermos a nossa fé, de crescermos em maturidade e fazermos o que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a discernir certo e errado. Mas jamais podemos julgar ao próximo e escandalizar os outros. O texto ele traz uma relação de situações, de valores
que eu quero colocar aqui de como se tornar, então, forte na fé. Algumas coisas já mencionei, mas vou pontuar aqui. Primeiro, receber o que é fraco. Gente, Paulo está dizendo com todas as letras, vós, no capítulo 15 ele vai falar isso, vós que sois fortes, acolhei o débil na fé. Nós precisamos acolher essas pessoas e ensiná-las. Ei, presta atenção, tem um caminho sobremodo excelente aqui. Nós podemos usufruir da liberdade cristã. A religião escraviza. A religião escraviza. Usos e costumes escravizam. O meu compadre, o sogro da nossa filha, ele é oriundo da Assembleia de Deus, aqueles antigos, ele já tem 40 e poucos anos de ministério da Assembleia de Deus. E ele conta que uma época era pecado na Assembleia de Deus usar sandália havaiana. Chinelo, aquele flip-flap. É a sandália havaiana, essa você compra aí, que se usa no verão. Era pecado, porque era um produto do mundo. Para eles era pecado assistir televisão. Né? E colocava a televisão dentro do guarda-roupa. Aí o pastor vinha visitar, não via. Nem escondido assistia televisão. Gente, que hipocrisia, que falsidade. Né? E tem muita gente hoje vivendo assim. Né? Um cristianismo faz de conta. Eu e você somos livres para decidir pelo Espírito Santo de Deus o que no nosso comportamento agrada ou não a Deus. E isso precisa nos libertar. Né? Na África, voltando ao assunto, para frequentar o culto, o homem tem que usar gravata. Ou ele usa aquela roupa típica, que equivale a um terno e gravata, ou usa gravata. Cara, você pode morrer de calor nos 45 que faz em alguns lugares. Leva uma toalha, e literalmente tem. No púlpito tem uma toalha para enxugar o suor. Mas não deixe de usar gravata. Usos e costumes. Escravizador. Eu não quero entrar mais uma vez nisso, né? Porque tem uma lista enorme de coisas que nos escravizam hoje, mas certamente eu e você precisamos nos libertar para vivermos com relação a isso. Ou seja, acolhei o que é fraco na fé. Quando eu dava aula no seminário, onde vários de vocês estudaram aí, numa turma eu fiz a seguinte proposta relacionada a esse assunto. Você é líder de adolescente, né? Propus o assunto aos alunos. Você é líder de adolescentes e a Katy Perry está se apresentando na cidade onde a sua igreja está situada. E os adolescentes se cercam de você como líder e querem ir ao show. O que você faz? Alguém já disse, não levo. Eu perguntei por quê? Porque é profano. Falei, quem te disse e quem julgou que é profano? O que te fez pensar que isso é profano? Você conhece a artista? Você examinou as letras? Você já viu alguma coisa? Não sei quem é. Então, como que você vai impedir que os adolescentes frequentem o show se você não conhece? E seus pais permitirem? Não, os pais estão errados. Mas por que estão errados? Gente, foi assim mesmo, foi uma discussão. Um cara lá, que provavelmente ia assumir juniores, jovens, sei lá, estava, mas olha, ortodoxamente contra a minha liberdade. E eu falei, eu ia deixar os meus filhos irem, para eles experimentarem e verem, gostarem ou não. Meu Deus, mas você é pastor. Ué, o Alexandre frequentou o estádio de futebol por anos. Né? E um dia pergunte para ele a história que ele tem para contar, o testemunho que ele tem para contar. Os meus filhos nunca foram, aliás, a shows de artistas não cristãos, não foram, porque não gostavam, via na TV. Mas por que não? Não se escandalize comigo. Cada um tenha uma convicção, uma firme convicção, uma certeza no seu coração o que é certo e errado. Há tempos atrás se falava muito, pastores de púlpito, não assista às novelas da Globo, não assista às novelas da Globo. E aí o povo não assiste às novelas da Globo mais. Tem até uma igreja chamada Anti-Globo. Agora vai para o Netflix e assiste às séries. E todas as séries produzidas nos Estados Unidos têm cenas de sexo, de homossexualismo, de adultério, de violência.
Qual que é a diferença de novela da Globo? Qual que é a diferença? Qual é o discernimento, qual é o julgamento que eu e você fazemos para saber o que pode nos edificar ou não? O que é de fato entretenimento ou não? O que que é? Vocês percebem o que nós estamos falando? Discernimento, capacidade de julgar, que nos foi dada pelo Espírito Santo de Deus para que possamos fazer isso. Número 2, considerar que Jesus está acima de tudo e de todos. Versículos 5 a 9 nos diz isso. E não cabe a ninguém julgar o próximo. Eu não vou condenar a Cris por comprar carne endemoniada. Não vou condenar a Cíntia por achar que não se deve comer carne. E não vou condenar o Rafael por não comer carne também. Ou por os dois acharem que dia santo é judeu. Eu e você não podemos fazer isso. O Senhor Jesus nos dá, como Senhor das nossas vidas, a capacidade de distinguir entre dias, entre comer e não, e entre viver e morrer. Paulo diz isso nos versículos lá. Nós comemos para o Senhor Jesus, presta atenção. Bebemos para o Senhor Jesus. Se você quer tomar uma taça de vinho, faça um toast, um brinde ao Senhor Jesus. Meu Deus, eu não estou autorizando o consumo de bebida alcoólica. Eu estou autorizando perguntar ao Espírito Santo se isso é lícito ou não. Meu Deus do céu. Não agir ou não fazer o seu irmão tropeçar. Eu e você não nos cabe fazer isso. Nós não temos esse direito de fazer isso, de fazer o nosso irmão tropeçar. Veja 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, viu, gente? Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos, olhe isso aqui, vos convidar, se quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Ou seja, você é convidado para um churrasco, para o cunhado do teu irmão, que é ímpio, pagão, e não pergunte de onde vem a carne. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não tua, mas do outro. Por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado e envergonhado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, assistir Netflix, comer pizza, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim, como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas os de muitos para que sejam salvos. Gente, desculpe aqui, tá? Mas eu acho que Paulo gostava de uma belíssima taça de vinho. Ele gostava. Mas em alguns ambientes, para não escandalizar, ele não tomava, ele se privava disso. Diz, eu não vou causar tropeço ao meu irmão, eu não vou fazer o meu irmão tropeçar e ter uma consciência impura. Gente, é disso que eu estou falando. Então, a fraqueza da fé, ela precisa ser vencida quando eu e você temos uma convicção, uma consciência segura das nossas ações, quando nós achamos que é certo, sem imposição de regras. Seguimos a nossa convicção. Alguém pode achar que essa camisa xadrez que eu estou usando, ela é pecaminosa, é pecado usar esse tipo de camisa. Você não podia se apresentar assim numa conferência ou numa aula de Zoom. Outros vão dizer, pô, que camisa legal é essa tua? Você não quer dar para mim? Ou seja, a questão toda está na consciência, na convicção, na certeza, no discernimento, no julgamento correto que eu e você temos. E principalmente, né,
os últimos dois aspectos aqui. Considerar que o reino de Deus é maior do que comida e bebida, ou qualquer outra coisa. Versículo 17, ele diz, o reino de Deus não é comida e bebida. Gente, tem coisas mais importantes a serem discutidas, a serem elaboradas, operacionalizadas no reino de Deus, do que discutir se pode comer ou não, se pode assistir ou não, se pode vestir ou não, se pode ir ou não. Tem coisas mais importantes a fazer do que pode, não pode, não pode, do que imposição de regras. Porque, como diz Paulo, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E essa alegria, essa autenticidade, essa genuidade, né, o ser genuíno, eu e você precisamos procurar, sem hipocrisia, sem falsidade, sem cristianismo de aparência. Porque tem isso, né? O farisaísmo se destacava pela aparência, mas na essência não tinha nada daquilo. Eu estava meditando esses dias e preparando um material aí para um outro curso, e Jesus diz o seguinte: ei, vocês fariseus hipócritas, vocês dão dízimo até do cominho, da hortelã, estão fazendo a saladinha, já foi discutido aqui também, e esquecem os princípios da lei mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fé. Por que você é tão meticuloso, diz Jesus, em dar o dízimo até da salada que você está fazendo em casa, mas não ajuda o pobre? Por que vocês são tão meticulosos em lavar os pratos e todos os utensílios? Porque era uma cerimônia de purificação, não era simplesmente asepsia, eles lavavam antes de usar. Era uma cerimônia que se fazia. Eu tinha que ir lá falar, tinha lá que falar 16 atributos de Deus para lavar os pratos, segundo um estudioso que eu li aí. E Jesus diz, por que você não faz o seguinte? Dê aos pobres o que está dentro do prato e você vai ser purificado. Né? Purifique-se dando esmolas, ou seja, pratique a misericórdia, pratique a compaixão. Isso é uma demonstração da obediência à lei baseada no amor, que é a essência daquilo que Jesus ensina. Então, perceba que é um negócio impressionante. E eu e você, como fortes, porque nós somos fortes, porque nós temos liberdade, temos nossas convicções dadas pelo Espírito Santo de Deus, precisamos deixar de ser egoístas, egocêntricos e egotistas. Egoísmo é aquele que pensa só em nele, egocêntrico quer que o mundo gire em torno dele, e egotista quer que todo mundo fale dele. O Eugene Peterson, pelo menos nas traduções dos seus livros em português, usa esse termo, egotista. Ou seja, ele quer que as pessoas falem dele. Olhe como você é santo, olhe como você é maravilhoso, olhe como você é obediente à lei. Que bobagem, que bobagem. Eu e você temos a natureza pecaminosa que vai nos perseguir enquanto não formos transformados em incorruptibilidade pela ressurreição ou pelo arrebatamento. Ela vai permanecer em nós. E entre eu e você e um assassino, diante de Deus não há diferença nenhuma. Somos pecadores. Precisamos da misericórdia, da compaixão e do perdão de Deus sempre. Por isso, eu e você não somos capazes de julgar absolutamente ninguém. E essa, na verdade, para mim, é a questão central que Paulo apresenta nesse capítulo, que nos leva aqui, e eu quero encerrar aqui. Eu e você, contaminados pelo pecado, não sabemos, não podemos julgar, discernir de ninguém se está certo ou não. Porque nós não conhecemos a convicção que o Espírito Santo imprimiu na vida de outros. Eu já mencionei aqui, um dia fiquei escandalizado, porque eu era pastor numa igreja e usava terno e gravata todo domingo, e de repente vejo um liderado meu entrando de bermuda e camiseta no mesmo culto. Falei, que coisa mais absurda. Quem está certo? Quem está errado? Ninguém, os dois estão certos. Ele tem uma convicção de que pode fazer isso. Eu tenho uma convicção de que eu não podia fazer aquilo, porque ia escandalizar a igreja toda. Mas cada um segue a sua convicção. E nenhum pode olhar para o outro, medir de cima a embaixo e julgar, cara, você não está vestido adequadamente. Quem disse? Quem disse? Eu e você precisamos aprender a não ter roupa de domingo.
Sabe aquela roupinha de domingo que mamãe e papai preparavam? Eu tinha roupa de domingo. Né? Alguns chamam de roupa de ver Deus. E até hoje tem essa mania, né? Domingo põe uma roupa melhor. Não faz diferença? Não faz diferença. Por que não vestir sempre a mesma roupa de ver Deus? Por que não se veste adequadamente para fazer o devocional? Ou você lê a Bíblia e ora de pijama? Olha só. Percebe como eu e você muitas vezes ainda podemos nos prender a formalismos, a usos e costumes? E esta lição de Romanos capítulo 14, para mim, ela foi libertadora na minha vida. Mas foi mesmo, gente. Foi mesmo. Quando eu descobri o Espírito Santo tirando, quebrando sofismas, paradigmas que tinha na minha mente. Não é? Mas assim, destruindo mesmo. Convicções que eu tinha enraizados. Eu me vi livre para ter as minhas próprias convicções. E não permito, porque a Bíblia me permite, que ninguém me julgue. E eu também não quero e não vou julgar nenhum pelas suas convicções. Amém, amados? Alguma pergunta, gente? Eu vi que tem coisas do bate-papo lá, vou dar uma olhadinha lá. Eu tenho uma dúvida. Jonatas, eu sei que eu preciso seguir minha convicção, mas se eu consumir bebida alcoólica, eu não estou apoiando essa indústria que destrói famílias por causa das propagandas que passam a imagem, etc., que o homem da família vai ter muitas mulheres de diversão. Pronto, você já respondeu. Você tem uma convicção de não consumir bebida alcoólica por causa disso. Se você está convicto disso, que se o Espírito Santo te colocou isso, não consuma. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse é um perfeito exemplo daquilo que nós estamos falando aqui. Eu e você somos livres para seguirmos as nossas convicções, não livres para fazer o que queremos, livres para buscarmos o discernimento pelo Espírito do Senhor. E aí seguir as nossas convicções. Tem gente que acha que pornografia está tudo certo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? E tem gente que não. Isso mesmo. Então, cada um na sua. Você vai encontrar de tudo, mundo afora. De tudo, mundo afora. Agora, cada um, é o que Paulo também diz, né? Na carta aos Coríntios. Cada um de nós vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E, gente, eu penso nesse tribunal, né, em outra ocasião a gente fala mais sobre isso, mas vai estar todo mundo lá, literalmente todo mundo vai estar lá. E a tua vida sendo exposta num telão, velho, não sei se eu gostaria que algumas coisas fossem mostradas lá. Não é melhor evitar já esse tipo de coisa? Esses transtornos, esses constrangimentos? Tá certo que agora que chegarmos na eternidade não vai ter uma vergonha nenhuma, mas não precisa, né? Não precisa. Esses dias conversando com um grupo de pastores sobre a supergraça e tal, e a liberdade para pecar, e etc. Eu falei, gente, pecado não, cada um discerne. A questão é, se eu sigo ao meu Senhor Jesus Cristo, será que o que eu estou fazendo o agrada? Será que ele gosta do meu comportamento? Essa é a pergunta que eu me faço. Se eu quero fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, né? Ok, eu tenho dinheiro, recursos, mas será que o Senhor Jesus aprova isso? O Espírito Santo vai me dar a resposta. A Adriana levantou a mão. Pois não, Adriana. Só ative o seu som. Você quer falar, Adriana? Eu vi a sua mãozinha levantada. A Cristina vai falar, então. É muito interessante que tem muita gente que fala que eu não me importo o que os outros falam de mim ou das minhas atitudes. E é muito interessante nesse texto que você leu de 1 Coríntios 10, 33, que fala, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, Isso. mas o de muitos para que sejam salvos. Então eu abro mão do meu direito, abro mão até da minha convicção de que isso não é pecado, porque então, a gente tem que se importar com os outros. Tem que A sim. gente tem que se importar com os outros. Então, é uma coisa que a gente escuta muito. Ah, eu já sou
um crente maduro, já tenho 30 anos, não me importa o que os outros pensam de mim. Sim, importa. Não. A gente tem essa responsabilidade perante Deus sobre essas pessoas. É o último ponto que eu coloquei aqui. Os fortes suportam os fracos e deixam de ser egoístas, egocêntricos e egotistas. Ou seja, com certeza, importa muito o que os outros pensam de nós. Imagine se nós somos referências, somos influenciadores, né? Literalmente, os influenciadores, influencers mais antigos da face da Terra são os cristãos, há muito tempo. Paulo era um influencer, ele só não tinha YouTube e redes sociais, mas ele era um influenciador. E eu e você somos. Pessoas se espelham no nosso comportamento e querem alcançar o que eu e você alcançamos. Portanto, cuide o que você vai fazer, especialmente diante de pessoas. Adriana, seja bem-vinda. Oi, Norberto, boa noite, tudo Boa bem? noite. Até a respeito do que a nossa amiga falou, é uma dúvida que eu tive durante a aula. Durante 20 anos, eu fui da Assembleia de Deus tradicional, né? Aquela não corta cabelo, essa que você citou aí. E vai fazer um ano que eu saí. Hoje, eu entendo toda essa questão da aula, sou liberta em Cristo, entendeu? Só que eu moro numa cidade muito pequena e eu me preocupei com essa situação de o meu comportamento, às vezes, eu não poder... Igual, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje eu sei que não é pecado usar uma calça, que não é pecado usar um brinco. Eu estou até com um cordão que o meu esposo me deu, mas me preocupei com a situação de tipo, por a minha cidade ser pequena, eu moro do lado da igreja que eu frequentei quase 20 anos, então isso me trouxe um pouco de preocupação. Eu nunca vou poder usar uma calça, vou ter que tirar meu brinco, não vou poder usar um brinco, vou ter que tirar o cordão, você está entendendo? Sim, mas na verdade todos precisam crescer nesse entendimento, né? Se você tem o entendimento de que pode usar calça e que pode usar brinco, essa é a sua convicção, né? Segundo esse texto, os outros não podem te julgar. Não deveriam. Não É deveriam. Mas, complicado. é complicado, mas irão. Por isso que é claro que é complexa essa situação. Por outro lado, se as pessoas se escandalizam pelo fato de você usar calça, por que não, quando estiver frequentando ambientes onde essas pessoas estão, não usar calça? Mesmo que a tua liberdade permita. É disso que Mas, Paulo está falando. pois é, mas esse é o problema. A cidade é tão pequena que eu nunca poderia usar uma calça. Pois é. Entendeu? É, É muito complicado. Eu acho. E, tipo assim, infelizmente, eles têm essa noção de alguns nem dar a paz do Senhor por causa do cordão, por causa do brinco, por causa da calça. É como se a gente tivesse desviado. é, Você está é. entendendo? É muito difícil, meu Deus. Mas eu oro para que o Espírito Santo te dê clareza com relação a essa situação. Com Ah, certeza. obrigada. Em algum momento, esse sofisma vai quebrar aí. Na verdade, eu conheço Assembleias de Deus que já foram de usos e costumes e que se libertaram disso e são avivadíssimas. Muito. Isso, hoje eu sou de uma Assembleia de Deus que não tem usos e costumes, e eu falo para você que em 7 meses eu conheci mais a Deus do que em 20 anos de crente. Tá vendo? Que hoje eu tenho uma liberdade em Cristo de não entrar na igreja preocupado com o que as pessoas estão pensando, mas eu entro na igreja, eu presto atenção na pregação, é completamente diferente. Claro, não tem a É preocupação de maravilhoso. obedecer, não tem a preocupação de obedecer regras, né? Permita-me ler o que a Geni está falando aqui. Nossa, haja sabedoria e discernimento para encontrar esse equilíbrio. É bem difícil encontrar o ponto entre a nossa liberdade e entre o deixar de fazer por causa dos outros. É verdade, concordo. Vivemos Ai, uma geração emocionalmente fragilizada, onde tudo é ofensa e tudo é escândalo. Olha, eu só não entrei nesse assunto, no aquilo que é politicamente correto, porque vocês iriam se enraivecer comigo.
O mundo politicamente correto é muito chato, gente, muito chato. Ele não pode falar nada, né? E já se escandalizam, já vira confusão, enfim. Mas eu concordo, gente, isso aqui é bem complicado, não é simples, não. E por isso, o nosso esforço em alcançar o que quer que seja é completamente inútil. Eu e você precisamos da ministração do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E considere o seguinte, sempre vai ser um processo. Nunca se alcançará o êxito, muitas vezes, nunca é difícil, né? Mas não necessariamente se alcança o êxito imediato. É um processo de libertação para vivermos efetivamente a liberdade cristã. Gente, nosso tempo esgotou. Eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Para mim foi, mais uma vez, libertador ministrar sobre esse assunto, falar sobre isso. E eu gostaria, de fato, que todos nós pudéssemos ser e chegar ao que Paulo diz como fortes da lei, né? Fortes na fé, aliás, e não fracos, e não débeis. Eu e você precisamos crescer na vida da cultura cristã, em adotar um estilo de vida direcionado completamente pelo Espírito Santo de Deus. E esse é o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém, gente? Alguma coisa a mais? Pastor, eu só tenho uma pergunta, na verdade. Quando a gente está numa posição de líder, a gente não tem que trazer uma direção para a pessoa, não sei, principalmente quando ela está interessada, e é nesse momento que às vezes dizem que a gente está julgando, mas, por exemplo, essa questão da bebida, né? Por exemplo, se alguém me perguntar alguma coisa assim e eu passar minha posição para essa pessoa e ela falar, então você está querendo dizer que eu estou errado, vai parecer que eu estou julgando, mas eu, como líder dela, não estou só direcionando, eu não sei encontrar o equilíbrio nisso. Na verdade, esse é o outro problema, né? Os líderes que querem, provavelmente não seja o seu caso, né? Mas líderes que querem determinar o estilo de vida da pessoa, né? Na verdade, a igreja, os líderes especialmente, precisam ensinar pessoas a encontrarem a comunhão com Deus de tal maneira que cada um discirna o que é certo e errado. Imposição de regras nunca vai levar a pessoa a um crescimento. Sinto muito informar. Não vai. Né? Se nós dissermos, não pode consumir bebida alcoólica, né? Ou dissermos, não é proibido consumir bebida alcoólica. Então, você está falando que é? Não, decida. Eu participei de um ministério muito grande e a discussão muitas vezes aparecia. Por exemplo, chegou-se ao ponto de discutir se a ceia podia ser servida com vinho, né, o cálice, ou só com suco. Porque poderia haver alcoólatras ou ex-alcoólatras, né, que participavam da ceia e que, se tomasse aquele cálice de vinho, voltariam a ter o desejo, e é fato, isso é científico. Então, se optou por não escandalizar mais e adotar suco. Mas podia-se celebrar a ceia com vinho? Podia, pode. Eu tenho convicção, você não precisa aceitar essa verdade, mas eu tenho convicção que Jesus gostava de uma bela taça de vinho. E o vinho em Israel é delicioso. E, enfim, vou deixar o assunto para uma outra conversa. Mas, como líder, a orientação, no meu entendimento, seja, busque a sua própria convicção, né? Mas tenha consciência do seguinte, o consumo de bebida alcoólica faz mal para a saúde. Excesso faz mal, assim como o excesso de comida faz mal. Assim como qualquer coisa em excesso faz mal. Então, né, eu só bebo socialmente, de hora em hora. Cara, o que é isso? Alguns disseram isso. Eu só bebo socialmente. Mas como? De hora em hora. Porra, pare com isso. Então, como líder, existe, né, na verdade, deixa eu me colocar mais uma coisa aqui. Existe um sofisma de que toda e qualquer orientação que um líder dá, que está baseado na palavra de Deus, sempre não, mas muitas vezes é considerado julgamento. E não é verdade. O líder não pode, né, dominar a vida da pessoa e não determinar o estilo de vida, mas sim orientá-la a buscar a comunhão com Deus, na palavra de Deus, o discernimento do Espírito. Pelo menos é o que eu penso. A gente pode levar essa conversa ainda adiante, gente.
Obrigado, viu, pela participação de todos. Obrigado, Jonatas. Obrigado a todos. Deus abençoe. Fiquem na paz.